Olá para quem está assistindo, tudo bem com você? Espero que sim. Eu me chamo Ian Miller e sou estudante do curso de Odontologia do Centro Universitário FG. Você sabe para que serve a saliva? Quais as funções e importância dela? Já pensou no que pode acontecer se não houver uma produção correta de saliva? Para entender de forma sucinta sobre essas e outras questões, você está no lugar certo. Então continue comigo e vamos direto ao ponto. A princípio, precisamos ter uma noção da composição da saliva. É fácil. A saliva é composta por água e solutos nela dissolvidos, ou seja, é uma solução aquosa, já que a água é o solvente. Sendo que esta representa 99% da composição dessa mistura homogênea, sobrando apenas 1% para os outros componentes. E esses solutos são bem importantes, pois realizam diversos processos que veremos adiante, podendo ser substâncias orgânicas, substâncias inorgânicas e até mesmo gases dissolvidos. Inclusive, a diminuição na produção de saliva aumenta o mau hálito, pois o odor desagradável dos gases é mais percebido quando estes não estão dissolvidos na saliva. Quando a água evapora, por exemplo, tranquilo? Em repouso, a saliva saudável é aproximadamente neutra, com o pH variando entre 6,8 e 7,2, e muitas vezes é levemente básica para neutralizar a redução do pH ocasionada pelo metabolismo da microbiota oral. Além disso, estima-se que produzimos um volume de 0,5 a 1,5 litros de saliva por dia, e o líquido em questão pode ser classificado de algumas formas. Vejamos a seguir. A saliva glandular é pura, ou seja, sem nenhum tipo de contaminação, enquanto que a saliva total é uma mistura entre a saliva glandular, elementos do fluido gengival e micro-organismos do biofilme. Outro sim, existe a saliva não estimulada, a qual encontra-se continuamente na boca, promovendo a umidificação dos tecidos, lubrificação e relação dos dentes com a mucosa, mantendo a integridade e saúde bucal. De outra forma, a saliva estimulada é importante na mastigação, formação do bolo alimentar, deglutição e fluxo do alimento no trato digestório, já que diminui o atrito entre eles. Acerca desse último caso, pense por exemplo na situação em que falamos, que deu água na boca. Portanto, o estímulo acontece por fatores químicos, como a gustação, o olfato e o uso de medicamentos, por fatores mecânicos, como a mastigação e também visual, certo? E é importante lembrar que as composições da saliva não estimulada e a saliva estimulada possuem diferenças, e além disso, existe diferença na porcentagem do volume que cada glândula secreta desses dois tipos de saliva. E agora, referente às glândulas salivares, temos a parótida, a submandibular, a sublingual e algumas glândulas salivares menores. Para mais, as características da saliva secretada por cada uma delas pode variar, havendo secreção serosa, fluida e rica em íons, secreção mucosa, bem como a secreção mista, isto é, a seromucosa. E quando a saliva é secretada, como eu disse, ela é levemente alcalina. Isso por causa principalmente da presença de bicarbonato, que é um ânion de caráter básico, de acordo com a teoria ácido-base de Bronsted e Lowry, que diz que as bases recebem prótons, e o cátio H+, é um próton, pois representa um átomo de hidrogênio que perdeu o único elétron que tinha, restando apenas o próton, já que o hidrogênio tem número atômico igual a 1, e se não for um isótopo, não possui nêutrons. Então, sabendo que a existência de H+, deixa o ambiente com o pH reduzido, haja vista que esse próton reage com a água e forma o cátion hidrônio, o consumo de H+, promove o contrário, ou seja, aumenta o pH. E olha só, o crescimento das bactérias encontradas na boca é favorecido em meios ácidos, mas a saliva, pelas características que analisamos, impede ou retarda a proliferação desses micro-organismos. Legal, né? E além disso, a saliva neutraliza a acidez estomacal em casos de refluxo, protegendo a cavidade oral, a faringe e o esôfago. Dando continuidade, chegou o momento do Fique Sabendo, onde uma curiosidade é apresentada pela minha colega Rebecca Honey. Olá! Fiquei sabendo que o consumo excessivo de substâncias ácidas, como frutas cítricas, ocasiona uma sensação desconfortável nos dentes, devido à repulsão entre cargas negativas, visto que essa carga é predominantemente na parte mais superficial do esmalte. Mas, depois de um tempo, o incômodo eletrostático deixa de existir, graças à película de saliva que se forma ao redor dos dentes e isola as cargas elétricas, a chamada película adquirida. Obrigado. E nesse segmento, vale destacar que a saliva é super saturada em comparação com o fluido do esmalte dentário. Com isso, quando necessário, os sais são transferidos da saliva para o dente no processo de remineralização.
Dessa forma, é perceptível a importância dos componentes da saliva. E se tratando de sais minerais, que são compostos inorgânicos, nela encontramos o cálcio, o cloreto, o fluoreto, o fósforo, o iodeto, o íon bicarbonato, o magnésio, o potássio, o sódio e o tiocianato. Já nos representantes orgânicos, existem diversas proteínas, tais como a lisozima, que é antibacteriana, a lactoferrina, que é antibacteriana, antifúngica e antiviral, as peroxidases, que são antimicrobianas e realizam a degradação do peróxido de hidrogênio, a cristatina, que é antiviral e inibidora de proteases bacterianas, que são enzimas que degradam as proteínas da nossa saliva, mas a cristatina vai e degrada primeiro essas proteases. A estatina é antifúngica e antibacteriana. As PRPs realizam a lubrificação, dão a viscosidade à saliva e participam do processo de remineralização que eu já comentei, assim como a estraterina. As mucinas são bem importantes, realizam a aglutinação, a agregação bacteriana, também participam aí da lubrificação e viscosidade. As glicoproteínas, que aí proteínas e glicose, não é só proteína, realizam a aglutinação e agregação bacteriana, não é? E aí inclui algumas imunoglobulinas que, por exemplo, promovem a fagocitose de micro-organismos, são bem importantes. E tem a amilase, que faz a digestão do amido, e a lipase, que faz a digestão de ácidos graxos de cadeia curta-média, apesar de que a ação dessa lipase não é tão forte. Aprofundando um pouco mais na amilase salivar, saiba que ela é uma enzima, isto é, um catalisador biológico que degrada o polissacarídeo amido, produzindo a partir disto diversas maltoses, que são disacarídeos. Nesse sentido, a enzima viabiliza a reação química por meio da diminuição da energia de ativação. Assim, neste caso, a macromolécula é catabolizada através da hidrólise, na qual o polímero é quebrado devido à inserção de uma molécula de água, H2O, entre monômeros, onde havia uma ligação glicosídica. Cabe salientar que a maltose é convertida em duas moléculas de glicose no duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, tendo em vista que no nosso organismo a absorção de carboidratos ocorre apenas quando esses estão na forma de monossacarídeo. No duodeno também acontece a digestão química de amido, pois nem todas as moléculas deste composto orgânico sofrem o processo na boca, conquanto precisamos realizar a mastigação corretamente para permitirmos a atuação eficaz da amilase presente na saliva. E entrando nas funções da saliva, que são muitas, embora grande parte delas já foram aqui elucidadas, vejamos a exposição. Lubrificação, que protege contra irritações mecânica, térmica e química, ajuda o fluxo do ar, até mesmo a fonação e deglutição. Reservatório de íons, tampão, e o tamponamento é importante porque ele impede que haja variações consideráveis no pH. Limpeza, que é a remoção de resíduos da dieta. Ação antimicrobiana por mecanismos específicos e não específicos de defesa. Aglutinação, que é a agregação bacteriana para eliminação. Formação da película adquirida, que protege o esmalte, digestão, gustação por meio da interação entre os alimentos e as papilas gustativas, excreção de componentes celulares e medicamentos e o equilíbrio hídrico, dentre outras funções. Com tudo isso, acho que você já está convencido do quão indispensável é a saliva. A detecção das características e fluxo salivar é essencial para identificar algumas condições do paciente, conduzindo as decisões no contexto do tratamento. Como assim? Vou dar um exemplo. Pacientes com pouca produção de saliva precisam de mais acompanhamento odontológico e devem reforçar a higienização da boca. Isto posto, fica claro que a avaliação da saliva é fundamental para traçar o perfil de risco do paciente, ou seja, entender se o cenário é propício para a existência ou desenvolvimento de doenças. Dessa maneira, as características supracitadas se enquadram nos fatores intrínsecos. Estamos quase finalizando, porém, antes é necessário compreender que, infelizmente, alguns hábitos indevidos, como a má alimentação, alcoolismo, baixo consumo de água e a falta de higienização, mas também o uso de medicamentos e algumas doenças, como o diabetes mellitus e doenças autoimunes, que é o caso da síndrome de Sjögren, bem como a radioterapia nas regiões de cabeça e pescoço, podem ocasionar uma hipossalivação. E esta deficiência, por sua vez, facilita consideravelmente o surgimento de diversos problemas, que é o caso da xerostomia, que é boca seca, gengivite, halitose, disfagia, disgeusia, cárie e candidíase oral, como estamos observando esses aspectos clínicos nas imagens. Nessas circunstâncias, é necessário procurar urgentemente o atendimento médico e odontológico.
E no tratamento serão utilizadas algumas técnicas que permitem e estimulam a salivação, como a ingestão de muita água, mastigação de chicletes sem açúcar, uso de laser e o consumo de frutas cítricas, mas também haverá intervenção para amenizar os sintomas e curar as possíveis infecções. Pois é, a questão é séria. Mas vamos saber de algo positivo? Ei, Juan, tem alguma novidade dentro dessa temática da saliva? Opa, Ian, tem sim, se liga. Alguns estudos indicam que a saliva pode ser utilizada para diagnosticar patologias, inclusive algumas neoplasias, em decorrência da constatação da presença de fragmentos que servem como biomarcadores. Valeu, que legal! Por fim, vai uma dica de ouro. Tome água, se possível, agora mesmo. E boa salivação a todos. A saúde agradece. E eu agradeço vocês pela atenção. Muito obrigado.